E aí, tudo fantástico com você? Hoje, nesse último episódio da série Segredos dos Penny Dreadfuls, o Brasil não podia ficar de fora, né? Então eu vou te apresentar os romances de sensação, os equivalentes brasileiros aos Penny Dreadfuls, na forma de obras como Elzira, A Morta Virgem, O Casamento e a Mortalha e também Maria a Desgraçada. Tudo isso depois da vinheta. Para fazer esse último vídeo, se você quiser conhecer mais desse submundo, dessa literatura mais popular, te apresento duas obras, que são o Páginas de Sensação, da Alessandra Elfar, excelente obra que aborda esses bastidores, a formação dessa literatura de caráter mais popular no Brasil da virada de século, 19 para o 20, e também te recomendo o Folhetim, uma História, da Marlice Meyer, excelente obra de estudo sobre o tema. Mas afinal de contas, o que era um romance de sensação? O termo foi criado na França do século XIX para designar romances de aventuras com enredos ousados e cativantes. Nesse início, por exemplo, o Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, era um exemplo clássico do romance de sensação. Com o tempo, porém, o nome passou a designar dramas emocionantes, conflituosos, repletos de mortes, crimes horripilantes, acontecimentos imprevisíveis e até uma pitada de sobrenatural. Ou seja, ela foi se aproximando do que a gente viu aqui na série como sendo um Penny Dreadful. Devido à enorme influência da cultura francesa sobre a cultura brasileira na virada do século, o romance de sensação chegou forte no Rio de Janeiro da época, já que o Rio era a capital do Brasil no período. E dentro de um contexto em que 80% do Brasil era analfabeto, o Rio de Janeiro contava com a mais baixa taxa de analfabetismo do país, o que representava um público leitor de 270 mil pessoas. Isso nos anos da década de 1890. Nesse cenário, quando os editores queriam vender seus livros para o povo, era comum usar o termo romance de sensação, para que a vendagem alcançasse mais repercussão junto a essa classe social. Até o Primo Basílio, de Eça de Queiroz, recebeu o subtítulo de romance de sensação em um determinado momento para poder vender mais. Falando de editores e livreiros, destacar a enorme importância do livreiro Pedro da Silva Quaresma, dono da Livraria do Povo. Em uma época em que o mercado de livros era dominado pelo francês Garnier, o alemão Laemmert e o português Francisco Alves, que atendiam na prestigiosa Rua do Ouvidor, Pedro da Silva Quaresma atendia na bem menos prestigiada Rua São José. Isso não impedia, porém, que figuras ilustres como Machado de Assis e Rui Barbosa também visitassem a livraria de Pedro Quaresma, o que gerava um burburinho entre os frequentadores do lugar. Machado de Assis chegava a dizer que até preferia a livraria do Quaresma porque era mais silenciosa e calma que a Garnier. E editores famosos na época, como Viriato Padilha, também publicavam com o Pedro Quaresma. Esse aqui, por exemplo, é um caso, eu tenho essa obra do Viriato Padilha, O Livro dos Fantasmas, que reúne causos, relatos de fantasmas na virada do século. Então isso é uma amostra que também, apesar de ser voltado muito para esse caráter popular, ele também atraía as grandes figuras literárias do seu tempo. Pedro Quaresma foi um dos grandes responsáveis pela disseminação dos romances de sensação, que alcançaram sucesso até em regiões distantes do Rio de Janeiro, como o sertão da Bahia e o norte de Minas Gerais, com vários autores desconhecidos ao público carioca. E quais eram esses romances? Vou citar três aqui, começando com Elzira, A Morta Virgem, de 1883, de Pedro Ribeiro Viana, romance que em 1905 já estava em sua quinta edição devido ao enorme sucesso que teve. Nessa obra, vemos Elzira sofrer por amor ao Dr. Amâncio, que também ama a jovem, mas não pode desposá-la porque, além de ser pobre, pior ainda, era mulato, algo que desagradava a mãe de Elzira, que queria que a filha casasse com o rico Dr. Siqueira. O romance capturou o conflito familiar comum a muitos jovens da época, na forma do sofrimento de Elzira, que por meio de lenços encharcados de sangue foi definhando enquanto via o seu amor escapar, e ela morre, como o título diz, morreu sem gozar dos prazeres da carne. Outra obra é Maria a Desgraçada, de Elisário da Silva, obra que foi lançada pela
pelas edições Quaresma em 1893 e alcançou a tiragem de 8 edições. Na obra, Maria é raptada na véspera do dia do seu casamento, com um jovem que ela idolatrava. O malfeitor é André, que abusa de Maria quando ela ainda estava com o vestido de noiva e vai sofrendo ao longo da obra um longo e lento martírio nas mãos de André. E por conta disso é que ela se torna uma desgraçada por ter perdido a honra da castidade na visão da sociedade da época. Por fim, falar de Casamento e Mortalha, obra que alguns dizem que foi publicada em 1884, outros em 1886 e ainda em 1887. Obra de Júlio César Leal, que mostra o mendigo Paulo de Oliveira passando mal na rua e sendo acudido por um jovem Carlos Augusto, rapaz de família nobre. Ao chegar à casa do pedinte, que foi levar o pedinte em casa, Carlos se apaixona por Celina, filha de 14 anos do mendigo. O pai de Carlos Augusto, porém, impede que o filho se relacione com a filha de um mendigo, o que leva o pedinte a ficar desencantado da vida e morrer. Mas antes de morrer, ele faz a filha jurar, prometer que nunca se casará com Carlos. O que acontece é que, por meio de uma série de reviravoltas na obra, ela enriquece e depois reencontra o Carlos. A partir desse momento, ela passa a ser assombrada pelo fantasma do pai, que a faz relembrar da promessa de não se relacionar com o rapaz que indiretamente causou a morte do seu pai. E o que a gente percebe nessas obras é que, assim como nos Penny Dreadfuls, os romances de sensação, apesar de não serem tão prestigiados quanto as literaturas canônicas do seu tempo, fazem parte de uma história que precisa ser mais revelada e mais pesquisada, não apenas pelos leitores, mas também pelos pesquisadores. Então fica a dica para você conhecer mais tanto os Penny Dreadfuls quanto os romances de sensação que eu citei aqui nesse vídeo. Se você gostou da série Segredos dos Penny Dreadfuls, escreve aí nos comentários qual outro tema, qual outra série que você quer que eu fale aqui no canal Fantastic Cursos. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida, conheça o grupo do Fantastic Cursos, o grupo do WhatsApp, o link está aí na descrição. Baixe também o seu e-book com 1 ano de frases fantásticas para animar, inspirar e motivar você. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima!